bem-vindos ao Podcast Acadêmico, o podcast das profissões. Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com o Gilberto, muito obrigado pela tua participação. Nesse episódio ele vai contar um pouquinho sobre a carreira dele e como vem sendo essa jornada. Eu gostaria então que tu começasse se apresentando para quem está nos ouvindo ou nos vendo te conhecer. Então, Sheila, obrigado aí pelo convite, tá? Meu nome é Gilberto, eu tenho 36 anos, hoje eu trabalho na Coca-Cola FEMSA há 12 anos. Sou natural lá de Canoas, né? Faz 4 anos que eu moro em Pelotas, aí tive a oportunidade de conhecer aí no nosso MBA da Federal, né? Muito bacana aí essa oportunidade que nós tivemos também lá, esse vínculo com a Federal aí. Comecei minha carreira no varejo, né? Primeiro como estagiário, depois eu trabalhei em lojas de varejo, depois eu comecei a trabalhar no Walmart Brasil na área de compras, e aí por último eu entrei no sistema Coca-Cola pela antiga Vompar Refrescos, lá em Porto Alegre. A partir daí eu comecei a trabalhar na Coca-Cola, né? Isso foi durante 6 anos, depois a gente foi vendida pela FEMSA, né, multinacional Coca-Cola FEMSA, e aí hoje eu sou executivo de operações aqui no CD de Porto Alegre, desculpa, no CD de Pelotas, E tá? que graduação que tu fez? A graduação, eu iniciei como administração, tá? Fiz administração de empresas pelo Unilassalle lá em Canoas. Depois eu fiz um MBA em gestão e marketing varejo, tá? Como eu trabalhava no Walmart, eu vi uma necessidade, assim, tinha bastante contato com a área de marketing, assim, e também é uma área que eu me interessei no início da minha carreira. Então eu fiz um MBA em gestão e marketing varejo. A partir daí, eu consegui uma oportunidade na área de logística, com quem eu me identifiquei mais no setor e onde eu trabalho hoje, me considero aí um profissional de logística, né? E aí eu fiz um MBA também em logística aplicada e cadeia de suprimentos. Foi muito rico, assim, pôde me abrir bastante horizontes, né? E aí, virando gestor, assim, identifiquei que a oportunidade de trabalhar também em área de gestão, estratégia. Então, eu finalizei aí o último MBA na UFPEL, como gestão estratégica de negócio. Então, minha carreira acadêmica foi essa, assim, né? Junto a isso, eu tive muito treinamento na área empresarial, né? Principalmente, assim, na parte de liderança, que também foi bem rico para mim. Mas em acadêmicos aí foi esses cursos que eu realizei. Bem ampla a tua carreira, tua jornada na academia. Então vamos começar pelo início. Por que tu escolheu teu curso de graduação? Teve algum motivo específico? Foi o que apareceu? Lá no início, lá, assim, até como mensagem, assim, para os acadêmicos que querem iniciar, né? Eu sempre busquei primeiro uma independência financeira, né? Então, de que forma ia buscar isso de uma forma mais rápida, assim, né? Então, eu identifiquei que a administração, ela teria uma rápida, assim, um retorno para mim, porque eu teria uma oportunidade de conseguir um estágio rápido, né? Então, foi isso que aconteceu. No primeiro semestre, eu já comecei como estagiário do Banrisul, né? Uma oportunidade bem boa, assim, bem legal. Era um programa assim que o banco dava bastante oportunidade de desenvolvimento, bastante paciência para nós, com iniciantes ali, né? Então, a partir daí foi que eu comecei a gostar do curso, né? E me identificar, né? Então, além disso, o curso dá bastante oportunidade para te ter contato com outras áreas, né? Então, a gente consegue ter visões de financeiras, marketing, vendas, né? Operações, logísticas, enfim. Então, eu acho que é bem rico o curso para esse sentido. E aí, ao longo da tua carreira, tu vai te especializando de acordo com o que tu acha mais interessante, né? Foi o que aconteceu comigo. E como é que foi, assim, entrar no mercado de trabalho, assim? Tu comentou que entrou já no primeiro semestre, já começou estagiando, e como é que foi a carreira, assim, conhecendo as áreas e se encontrando o que tu queria fazer? É meio tentativa e erro, assim, né? Tu trabalha um pouco numa área, tu gosta, tu trabalha numa outra área, tu não gosta, né? Eu acho que o grande ponto aí dessa carreira, do início da carreira, é tu fazer essa transição do estágio para uma carteira assinada, ou do estágio para empreender, ou do estágio para alguma outra atividade. Tu não vai conseguir né, trabalhar de estágio sempre. Então, eu acho que o grande ponto foi esse, foi um dos meus maiores desafios, assim. Eu saí do estágio e aí, pô, eu já não queria pegar outro estágio, já estava no meio da semestre, já estava no meio da faculdade, mais ou menos, e aí foi o momento que eu tive mais dificuldade, assim, para entrar
no mercado de trabalho. Mas eu consegui aí, eu acho que também um ponto de atenção, um ponto legal de dizer assim, as oportunidades, né? Não deixar as oportunidades fugirem, né? Então, assim que eu consegui uma oportunidade, eu fui indo, troquei de empresa, enfim. Mas o grande ponto é esse, eu acho que o processo de transição ali do estágio, eu vejo que existe bastante oportunidade de estágio, menores aprendiz, trainee hoje, mas essa transição aí para a carteira destinada ou para uma nova desafio profissional, que é o grande desafio. E quais estágios tu fez? Tu fez outros? Como é que foi assim a história da tua carreira até tu chegar hoje no teu emprego atual? Não, eu iniciei o estágio como no Banrisul, que era como eu falei, assim, era um projeto bem legal, assim, que tinha diversos estagiários, né, e tinha um lugar, e tinha um setor bem estruturado, assim, né, até para atender o acadêmico, enfim, né, então era bem legal nesse ponto, tá? Logo depois daí eu saí do estágio e fui procurar emprego. Daí eu consegui trabalhar numa loja de varejo, né, que não era o meu foco naquele momento, porque eu já estava numa faculdade ali, eu entendia que aquilo ali já era pouco para mim, mas eu trabalhei numa loja de varejo. E aí sim, nessa transição da loja do varejo para o mercado de trabalho, que foi assim o mais difícil, né? Porque eles pediam uma certa experiência, uma experiência que eu não tinha ainda, né? Então foi bastante entrevistas assim, e não tem muito, como é que pode dizer assim, não tem uma fórmula de bolo, através da insistência mesmo, né? Entrevistar, frustração, daí às vezes tu vai para uma entrevista que não é o que tu queria também, volta do zero, enfim, assim tu vai indo, até tu achar um lugar que te acolha e que tu acha que tu vai ter oportunidade de crescimento ali, né? Sim, e aprender bastante com os erros durante as entrevistas, né? Porque a primeira é Muito, uma coisa e assim vai indo, né? Tu vai aperfeiçoando, vendo exatamente. teus erros, enfim. E Isso, depois, então, tu já exatamente. entrou na Coca-Cola. Isso, daí eu consegui uma oportunidade no Walmart Brasil, né, como assistente de compras ali, e ali eu já comecei a me identificar, assim, na área comercial, né, que eu vi assim, que eu tinha muito perfil para a área comercial e para a área de operações, assim, né, mas pouco perfil para uma área de RH, por exemplo, pouco perfil para uma área financeira, né, que é uma área onde a gente é menos, não que seja dinâmico, assim, mas eu vejo, assim, uma área mais burocrática, mais administrativa, eu não me via muito dessa forma. Então, eu tinha duas opções ali. E ali eu comecei a ter contato com a área comercial e me senti ali, área de comercial, área de marketing, área de logística. Eu comecei a ver ali mais ou menos aonde que eu ia me inserir, né? E eu acho que um ponto importante, assim, para o pessoal que inicia é ter o foco ali. Tu não... tive o primeiro contato, mas não sei se eu vou querer. Daí eu vou ter o segundo contato. Eu acho que no momento que tu identifica ali aquilo ali que tu vê que, talvez seja o que eu goste, é ali que tu tem que focar, é ali que tu tem que te empreender. Da mesma, quando eu tive a oportunidade, eu trabalhei um ano na área de compras, fui para a área de marketing. Daí na área de marketing lá eu gostei também. Então eu já finalizei minha faculdade e fiz um MBA ali na área de marketing. O MBA na área de marketing é muito legal, dá bastante visão assim de mercado, né? Bastante visão de consumo, né? Então foi bem bacana. Mas logo eu tive uma oportunidade de promoção para a área de logística na mesma empresa. Então, foi minha primeira promoção e foi onde eu consegui me identificar bem ali na área de logística, na área de abastecimento, toda essa parte aí de negociação de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, né? Então, eu atendia, por exemplo, lá no Walmart, empresas como Danone, Brasil Foods, Coca-Cola, Ambev, né? Então, eu consegui ter esse contato legal com as grandes empresas aí, né, com as grandes marcas, né, os top to top que eles chamam, né, que são aquelas empresas que trazem o maior resultado para dentro do mercado varejista, né. Então essas empresas elas têm um trabalho diferenciado, então a gente disponibilizava umas equipes só para elas, né. Então eu era uma Uhum. dessas equipes aí e eu cuidava de toda a área de abastecimento delas, né. Então cuidava de pedidos, cuidava de volumes de entrega, fechamento de ano, né, como é que fazia comercial fazia uma negociação de preços, eu ia lá e negociava os volumes para as lojas, enfim, né? E foi aí que que eu abri a porta para a Coca-Cola. Eu comecei a trabalhar com a Coca-Cola, fazer bastante projetos com eles, né, lá para a empresa, porque eu sempre tive uma visão que muitas vezes quando tu trabalha num grande rede de mercado,
tu acha que o fornecedor não dá muita bola para o fornecedor, de repente o fornecedor trata mal o fornecedor, alguma coisa do tipo, assim, não desenvolve o fornecedor. Eu sempre pensei ao contrário, né? Eu vi o fornecedor como uma excelente oportunidade de negócio. Então eu ia lá, desenvolvia projetos para eles, né? Então um dos projetos que a gente desenvolveu foi agendamento nas lojas de entrega. A gente conseguia ter uma grande eficiência nas lojas ali com as entregas dos fornecedores, e isso trouxe bastante rentabilidade para eles e para nós, porque eu precisava da mercadoria na loja, né? Então eu consegui desenvolver alguns projetos com eles e abrir minha porta para a Coca-Cola. Foi quando o pessoal me convidou para trabalhar na Coca-Cola FENSA. Dali eu já consegui sair de uma vaga de aprovisionador, que era o nome, mas eu não tinha gestão com pessoas, para supervisor. Então, eu já entrei na Coca-Cola como supervisor e aí iniciou todo o meu processo de gestão de pessoas, né? Lá nos meus 25 anos. Então, a partir dali que eu comecei a me desenvolver como gestor mesmo, né? Já tinha uma equipe para liderança e aí a gente teve, daí para diante, aí teve toda essa história aí. Hoje eu estou agora como gestor de CD aqui de Pelotas. E tu foi convidado, então, pela Coca-Cola e tá trocando, então, de posição? Tá trocando, no caso, como é que foi Isso, como isso? é que foi assim, né? A gente teve um relacionamento, né, com os pares ali da Coca-Cola, né, na época, é Par, né? Então, eu dava uma abertura para eles, eles iam lá na rede, eles expunham as oportunidades que eles tinham, a gente buscava junto a melhoria, né? A gente trabalhava em conjunto mesmo, assim, eu visitava a loja com eles, né? Então, por exemplo, eu vim aqui na inauguração do Big Pelotas, na época, eu vim aqui com a equipe da Coca-Cola para a gente poder fazer uma visita especial, né? Então, dava todo esse acompanhamento que um fornecedor grande precisava, né? Da mesma forma com os outros, como a Ambev, por exemplo. Eu fazia tudo da mesma forma. A Danone também, nós tínhamos um trabalho bem bom, assim, de relacionamento, né? Então, eu fazia mais ou menos isso, assim, Uhum. essa relação que a gente tinha entre fornecedor, empresa e loja, a gente trabalhava dessa forma e conseguia implementar muitos projetos. Sim, acho bacana até comentar, para quem está nos ouvindo, que pelo que eu entendi, então, de um bom trabalho que tu prestou, de um network que tu fez, tu conseguiu aí um outro emprego e até ser promovido para gestor, né? Que aí muitas vezes a gente não percebe, mas como estão prestando atenção no nosso trabalho, no nosso esforço, no nosso dia a dia, como a gente pode se desenvolver, né? Sim, com certeza. E assim, ó, como é que aconteceu assim, antigamente lá na área de operações da Vompar, eles estavam procurando assim uma gestão um pouco diferente, pessoas que já estavam formadas, pós-graduadas, e tinha muitas pessoas, tinha alguns supervisores lá que não era formado, tinha supervisores que vinham da área de operações, mas não se importava muito em se desenvolver na parte acadêmica, né? Então essa oportunidade gerou para mim uma chance de entrar lá na empresa. Então quando eles estavam procurando lá, eles entenderam que eu era uma forma até de motivar os colegas, né, os novos colegas, para se desenvolver na empresa. E aí foi onde tive essa oportunidade de entrar na Coca-Cola. Junto a isso também, o bom relacionamento, network, que comentou, assim, realmente fez toda a diferença, né? Então, esses dois pontos eu acho que foi bem importante. Eu acho que o pessoal que está buscando aí o desenvolvimento, né, na parte de educação, é muito importante tu estar sempre à frente, né? Então, por exemplo, nunca parar, né? Então, mesmo eu tô no emprego hoje que não me pede um pós-graduação, vamos lá fazer o pós-graduação, que vai que daqui um dia, daqui um momento, eu vou necessitar e vai fazer um diferencial para mim, né? Pode abrir uma porta, né, no futuro. Exatamente. Até se tu vê se tu gosta, né, de tal área, já ir aprofundando o conhecimento, né? Porque hoje em dia, muitos, mesmo o que conta é o dia a dia, eu acredito, assim, eles vendo o perfil da pessoa no trabalho, mas um diploma conta bastante, né? Hoje em dia é difícil quem não tem diploma conseguir um emprego bom. Não, exatamente. Eu vejo assim a faculdade assim como abrir a mente quando tu sai ali do ensino médio, né? E aí tu entra numa faculdade, faz tu abrir assim a mente, né? Te desafia em muitos pontos, né? Por exemplo, lá como eu entrei na faculdade assim, eu não tinha muita visão, não tinha trabalhado ainda, né? Então eu vi assim muitos colegas meus já com experiências profissionais muito na minha frente, tanto numa simples apresentação de trabalho
como até mesmo numa elaboração de um trabalho, né? Ou a forma de se postar se vestir, de se postar dentro da faculdade. E eu via isso, assim, muito diferente. E eu, de certa forma, eu sentia como é que eu posso dizer, assim, pô, eu tentava me espelhar neles para, pô, gosto dessa área de fazer isso, assim, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ser assim, né? Uhum. Então, eu acho que a faculdade, muito mais, além da parte acadêmica, que é muito importante, né? Eu acho que ela te abre muita mente para essas coisas também, assim, como que eu vou ser, qual o profissional que eu vou ser ali, né? E aí tu consegue te espelhar em muita gente. Com certeza. Eu acredito que até a administração tem bastante. Uh, não sei como é que era aí no teu curso, que eu ia me basear até na UFPEL, que é um turno só. Então dá a possibilidade da galera trabalhar, né? Então já tem muita gente já no mercado de trabalho atuando, e aí tu consegue ter bastante experiência, assim, da visão dos colegas também, né? É isso, exatamente. Eu trabalhava no turno da noite, né? Eu já entrei no turno da noite e eu vi assim muita gente assim quando fazendo a faculdade já trazendo os exemplos práticos, né? Enquanto que eu só tinha o exemplo teórico ali naquele momento, né? Então também isso me instigava a buscar um emprego para também trazer, fazer, né? Pô, que eu também quero trazer exemplos práticos, enfim, né? Então isso também me ajudava muito em eu focar ali no que eu queria, né? Com certeza. E como é que foi começar a trabalhar de gestor? Teve muita dificuldade aí, questão de liderança, gerir as pessoas? Foi muita dificuldade, muito desafiador, né? Eu vi assim, então como é que funcionava? Eu era supervisor de distribuição na região da Zona Norte de Porto Alegre, então eu tinha em torno de 50 pessoas, entre motoristas e ajudantes. Então tinha diversas idades, diversas pessoas, assim, né? Colaboradores motivados, desmotivados, colaboradores que queriam ser desligados da empresa, outros queriam não, outros estavam insatisfeitos, outros motivados, enfim, diversos perfis aí, né? E realmente eu entrei assim bem verde, bem cru assim nessa atividade, né? E eu tive bastante dificuldade, né? Porque a gestão de pessoas ela demanda muito tempo assim, né? A pessoa tem que ter uma experiência já, né? Tanto pessoal como profissional, enfim, né? Então, foi bem desafiador mesmo, né? Mas graças a Deus tudo deu certo. Me conta um pouquinho da tua rotina de trabalho hoje em dia. Como é que é, até para quem está nos ouvindo, conhecer um pouquinho o que que tu faz e saber uma área que a administração pode estar atuando aí no futuro, né? Então, hoje eu sou gestor do CD de Pelotas, né? Então, hoje nós atendemos toda a região de Pelotas, Rio Grande, Chuí, vai até a região do Chuí, fronteira, né? Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Canguçu, toda essa região também. Pega e que mais Jaguarão, Canguçu e Arroio Grande também, tá? Então, é uma região bem grande, assim, bem abrangente. Hoje a gente lida com duas transportadoras que nos atende aqui, então além do toda a gestão interna que nós temos de CD, nós temos uma gestão também de transportes, né, de contrato aí, né? Então essa transportadora atende as regiões de Jaguarão, Canguçu e Chuí, tá? A gente atende aí nós temos em torno de 30 caminhões frota própria que atende aqui a região de Pelotas e Rio Grande, mais em torno de 15 caminhões de frota terceira, tá? Então a minha atividade é basicamente fazer a gestão de todo o CD, desde a área de manutenção predial, né, até mesmo a gestão de pessoas, de todos os colaboradores. Eu tenho 3 supervisores, um analista de frota, um assistente de distribuição e em torno de 80 pessoas da área operacional, tá? Divididos aí em 3 turnos, manhã, tarde e noite, tanto armazém como distribuição. E a gente trabalha dessa forma, fazendo gestão de indicadores e atendimento basicamente aí foco obsessivo no cliente, né? Atendimento no cliente aí. Sim. E que competências e habilidades tu acha que é essencial para se trabalhar nessa área hoje? Olha, a área de logística está se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, hoje ainda nós temos aí um forte impacto aí nas novas tecnologias, tá? Nas novas tecnologias que estão entrando no mercado de trabalho. Então, cada vez mais está vindo formas diferentes de lidar de fazer logística hoje, né? Tanto como sistemas de gestão de armazém, como sistemas de gestão de distribuição de transportes, né? Então, primeiramente, tu tem que ter uma forte
habilidade com a área de tecnologia, mas antes disso tu tem que ter aí uma visão aberta, né, e sistêmica de implantação de sistemas, né? Então a gente está em constante implantação de sistemas aqui. Então a gente já implantou um sistema de roteirização e transportes na área de distribuição, né? É um sistema aí onde todo motorista tem um smartphone e consegue fazer as entregas, a gente consegue ver em tempo real as entregas deles, né? Então, muito legal isso. O próximo passo desse projeto, qual que é? O cliente mesmo saber o horário de entrega através das informações que o motorista bota ali no celular, faz no celular, o cliente vai ter a ideia do horário de chegada do seu pedido, tá? Então, esse é o último passo aí da implantação do projeto. Então, na distribuição aí, muito focado aí em tecnologia. No armazém, nós também temos um sistema que está sendo implantado que é de montagem, né? Então, montagem através de voz, onde o montador, ele consegue ficar com as mãos livres, né? Através também do smartphone e de um fone de ouvido. Ele consegue montar com as mãos, que antes ele tinha uma súmula de carregamento, hoje ele consegue estar 100% focado no carregamento e uma voz dizendo para ele os produtos que ele tem que montar. Então, esse é o segundo sistema aí que a gente está implantando aqui. Fora os sistemas da OMS de gestão de estoque, que nós temos em Porto Alegre, que ainda não chegou aqui no CD de Pelotas. Então, primeiro habilidade que nós temos que ter para logística é essa, né? É tu estar aberto às novas tecnologias, aprender e implantar aí junto à equipe, né? Então, persistência é uma outra habilidade bem forte aí. Persistência também é uma ferramenta de gestão, né? Tu fazer com que tua equipe compre a ideia e a implante da data planejada aí, enfim, do projeto. Então, além disso, né, tu tem que ser proativo, né, na logística, assim, tu tem que sempre tentar na frente entender a necessidade do teu cliente, né, o que eu posso fazer para atender melhor o meu cliente. Tem que ter resiliência, muita resiliência, né, hoje, de que forma a resiliência, assim, né, a gente não tem, o nosso recurso, ele é limitado, né, e trabalhando numa empresa de refrigerante, aí a gente acaba tendo um volume de vendas muito vezes acima do que nós temos. Então, vem uma pressão muito forte para atender tudo dentro do prazo e tu tem que ter uma resiliência para que consiga também lidar com essa pressão, né? Tu tem que saber lidar com pessoas, é um outro ponto importante, né? Saber lidar com pessoas para que elas façam o resultado acontecer. Eu acho que o grande ponto aí, a empresa, ela é feita de pessoas, né? Utilização de muitos métodos para te poder organizar a tua gestão, plano de ação, né? 5W2H, PDCA, tudo isso muito utilizado hoje em dia, né? Como são muitos assuntos que a gente trabalha, tu tem que ter uma organização no teu plano de ação, tem que ter um plano de ação organizado com os indicadores pré-determinados ali, quanto que está a meta, quanto que eu estou agora, quanto que eu preciso, quais ações que eu tenho que tomar. Então, isso é muito importante na organização para que tu consiga chegar no número, senão o número ele não é sustentável, né? A gente acaba tendo muita melhoras muito rápidas e caídas muito rápidas, né? Então, com o método e com uma organização, tu consegue ter um trabalho mais sustentável e o foco no cliente. Eu acho que é um ponto importante, assim, tu sempre entender que o cliente ele é importante, e é uma cultura que tu tem que bater muito nas equipes aqui para que a gente consiga sempre atender o cliente da melhor forma. Resumidamente, eu acho que são pontos aí que eu entendo como importante aí no ramo de logística. Uhum. Dois pontos que eu queria comentar, achei até legal que tu comentou aí de algumas ferramentas que a gente vê bastante na teoria, né? Eu mesmo tendo feito administração, eu vi em outras cadeiras que eu busquei, dá pra galera ver que é utilizado na prática, né? Tipo, o que tu comentou. Acho interessante isso, mostrar também. E outra coisa que eu ia te perguntar, tu acha que tu já tinha essas habilidades ou que tu foi desenvolvendo ao longo da tua trajetória? Ao longo que foi necessário tu desenvolver? Eu tive o primeiro contato na faculdade, né? Mas eu comecei mesmo a utilizar a partir da gestão a partir de quando eu virei gestor, né? Então, principalmente aqui em Pelotas, aqui foi uma necessidade que eu tive que desenvolver, assim, a partir do momento que eu vi que eu não estava trazendo o resultado que eu gostaria de trazer, né? Então, através de uma conversa com gestores, enfim, né? Fazer muito benchmarking aí, né? Eu acho que
é outro ponto importante aqui que a gente tem que trabalhar, assim, né? O benchmark, ele é muito importante no gestor, assim, como que as outras unidades estão fazendo, como que o meu concorrente está fazendo, como que o meu par lá na outra cidade está fazendo. Eu acho que é através daí que tu consegue se desenvolver, né? Então, eu tive a primeira contato na faculdade, mas a partir do momento que eu senti dificuldade foi justamente quando eu comecei a trabalhar com indicadores bem definidos, assim, né? Então, pensar como é que eu vou conseguir trazer o resultado que eu gostaria, né? Então, eu entendi que eu tinha uma lacuna aí, né? De organização e de gestão. Então, foi buscando aí. Como eu já tinha uma base, foi através da leitura, relembrar alguns pontos, né? Algumas coisas que a gente resgatar lá da época da época de estudo e aí começar a aplicar. E que tu teve algumas atividades assim que te ajudaram a chegar onde tu tá hoje, tipo hábito, atividade extracurricular, alguma coisa que tu implementa na tua rotina? Ah, eu acho que é importante assim a gente sempre buscar um equilíbrio, tá? Eu sou um colaborador, eu sou uma pessoa que tem dias que eu, quando na necessidade que tem, assim, eu busco, eu trabalho até 10, 11 horas, meia-noite, né? Mas eu tenho dias que não, tem dias que 6 horas da tarde eu pego as coisas e vou para casa descansar, vou ler um livro, vou ler alguma coisa que me distraia, né? Então eu acho que o hábito aí tá na questão do equilíbrio, né? Chegar até onde é o teu limite, né? Não adianta o over né, o trabalho demasiado aí acaba muitas vezes prejudicando mais do que tu, pelo menos para mim, porque tu acaba tu não consegue pensar muito, né? E no gestor tu tem que pensar, tu tem que buscar alternativas, tu tem que ser criativo, inovar, né? Mesmo até mesmo nas coisas simples assim do dia a dia. Então eu acho que a primeira coisa assim é tu trabalhar teu limite. Segunda coisa, assim, tu achar um momento de pensar, de refletir, né? Então, no momento que eu faço meu plano de ação, no momento que eu estou pensando naquela forma de... O plano de ação, ele te ajuda muito, por exemplo, 5W2H. Ele te ajuda muito a tu ter aquele tempo de pensar no problema, né? E no momento que tu vai transferir o que tu pensa para a planilha, para o papel, tem uma diferença muito grande, né? Então, ali, quando faz esse exercício, é um momento que eu consigo pensar no negócio, é um momento que eu consigo ver o que está certo, o que está errado, o que dá para fazer, o que não dá, e aí é ali que eu consigo desenvolver aí as ações para recuperação de indicadores, para problemas, para processos, enfim. Então, eu vejo um hábito assim, né? Tu parar e fazer o que parar para pensar ali no tudo que tu tem para fazer ali. Tu tem e eu vejo que muitos colegas assim não têm isso, sabe? Eles não param para pensar, eles não param para raciocinar, eles não, sabe, não tem esse momento. E eu acho que isso é um hábito importante para mim. Eu acho que é um hábito que eu vejo que faz a diferença muitas vezes. Uhum. Eu acho também, concordo bastante. Eu tenho muita mania de planejar, organizar a semana e também durante a semana, assim, eu sempre paro quarta-feira e analiso como é que tá sendo, reflito se realmente tá dando certo as coisas que eu quero fazer, não tá, por quê, enfim, acho interessante, porque às vezes a gente só se entope de coisa, até de conhecimento, coisa assim, e não para pensar e não dá tempo da gente colocar em ação, né, o conhecimento, porque a Verdade. gente não parou para pensar, enfim. Verdade, é verdade. Eu acho que o gestor hoje, assim, ele tá, assim, tu não pode se consumir pelo teu dia a dia, tá? Se tu se deixar se consumir pelo teu dia a dia, tu vai só apagar incêndio, assim, né? Esse termo apagar incêndio é antigo, né? Mas ele é muito vivo no nosso dia a dia, assim, tu só fica em cima de e-mails e apagando incêndio. Então, tu não consegue evoluir no realmente tu precisa, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante, assim, para o gestor ele conseguir fazer o planejamento adequado. Com certeza. E qual foi o maior aprendizado que tu teve aí ao longo da tua jornada? Eu acho que assim, lidar com as pessoas, ela é um desafio muito grande. Cada pessoa tem uma forma diferente de lidar, de perceber, de te entender, né? E aí, no momento que eu descobri que quanto mais humanizado tu for, assim, melhor é a tua comunicação, assim, com os teus colaboradores, né? Mesmo que ele esteja errado, mesmo que tu esteja ali de uma certa forma brabo, assim, né? E invocado, mas tu trabalhar essa forma mais humana, eu acho que é a melhor forma que tu tem, assim, de buscar o teu objetivo.
Então, eu acho que no início, assim, eu tive muita canelada nesse ponto, eu batia muito de frente, e aí no momento que eu consegui ter essa visão, assim, de não adianta, né? Tu tem que trabalhar, tu tem que entender também o outro lado. Foi quando que eu comecei a evoluir, assim, como gestor mesmo, e conseguir trazer, assim, os objetivos que eu estava procurando, né? Uhum. E tu mesmo que conseguiu identificar isso ou te passaram feedbacks? Não, não, através de um feedback, assim, eu nunca vou me esquecer um feedback que eu tive da área de RH lá, uma gestora chamada Daniele, ela trabalhava comigo na Vampar lá, e ela me disse, assim, que, Gilberto, tu tem todo o potencial e uma coisa que eu sempre quis, assim, sempre quis crescer, né, sempre busquei, assim, o crescimento profissional, né, até hoje eu busco crescimento profissional, eu sempre me incomodava, assim, né, tanto o meu gestor como as meninas da RH lá, pô, eu quero crescer, me dá uma oportunidade e tal, e, e ela foi bem clara comigo um dia, assim, Gilberto, tu tem todo o potencial, assim, mas tu tem esse defeito, assim, de lidar com as pessoas, assim, né, de ser mais calmo com as pessoas, tu ter mais habilidade, enfim, né, e aí ela montou um feedback com toda a minha equipe de frente a frente, assim, o que que aconteceu? Ela botou todo mundo no auditório, assim, toda a minha equipe de motorista e ajudante, e aí eu fiquei no lado da mesa e todo mundo lá do outro lado da mesa. E aí ela expôs os problemas, assim, que ela tinha identificado com o pessoal, e o pessoal foi bem franco comigo, assim, no que eu precisava acertar e que eu precisava errar. E ali foi um baita momento de desenvolvimento meu, assim, porque, de certa forma, é ruim tu escutar e eles não tinham muito carinho, né, em te dizer o que que era, né, porque eles não são muito do ramo, mas, então, foi bem difícil, assim, mas foi bem importante, porque a equipe também me viu daquele jeito, viu que eu estava ali aberto para escutar ali o que eles tinham para me dizer, né? E de lá para cá eu sempre trabalhei dessa forma, assim. Então, sempre que eu vejo assim alguma dificuldade assim nas equipes, eu trago eles para a sala e tento buscar assim um diálogo, assim, cara, pessoal, o que está acontecendo? O que que a gente pode melhorar? Qual é a sugestão que vocês têm, entendeu? Então, de tempos em tempos, assim, a gente sempre volta assim naquele momento lá, né, de feedback, porque é aí que o pessoal consegue confiar em ti como gestor mesmo, né? E tu consegue escutar, eles conseguem te escutar, enfim, né? E tu escutar eles e eles te escutar. Então, eu acho que foi um momento de divisor de águas ali que eu tive naquele momento. E a partir daí eu meio que adaptei esse processo comigo e sempre deu certo. Ai, que bacana. Eu acho isso bem interessante também. Eu também passei por um feedback 360 e aconteceu também que, tipo, eu não consegui identificar um defeito muito grande que eu tinha, eu tive que ouvir dos outros. E aí é nesse momento também que a gente tem que ter humildade, refletir, analisar realmente, né? E ver se, eu quero melhorar, que nem era o que tu queria também, então vou trabalhar em cima disso. Que no meu caso, pelo menos, era ser muito centralizadora. Eu ficava com um monte de É, atividade e não ficava passando para os outros o que os outros realmente tinham que fazer, que não era o meu papel, no caso. Mas essas tu coisas que a sabe gente vai que trabalhando, né? Sabe que centralizador, assim, como é que pode dizer assim, às vezes é mais fácil ser centralizador do que do que tu delegar, né? Porque tu sabe que tu vai fazer aquela coisa certa ali, né? E se tu delegar, tu fica com aquela dúvida, será que vai sair do jeito que eu quero? Será que não vai sair, né? Mas é que não adianta, se tu só querer centralizar tudo, tu não não vai conseguir fazer, é toda a demanda, é muita demanda, né? Sobrecarrega, tu não aprende a gerir bem um time, porque aí quando tu delega, tu aprende, capacitei direito para estar fazendo isso, expliquei certinho, tudo mais, enfim, né? Mas para mim até hoje isso é um grande desafio, assim, eu sempre tenho que trabalhar bastante para não ficar com as coisas, ainda mais eu que tenho empresa hoje. É, eu acho que daí qual que é o grande ponto, assim, né? É tu deixar bem claro os prazos e o que tu quer, né? Através de uma reunião, assim, não era muito da adepto a reuniões, né? Eu gostava mais de informalmente falar as coisas com minhas equipes, enfim, né? Para que, eu achava a reunião uma perda de tempo, né? Tentar ser um gestor moderno. Mas tu sabe que uma reunião formal, ela ajuda muito, assim, né? Em tu poder organizar, assim, a forma de tu comunicar com a tua equipe e também os prazos que tu quer, as dúvidas que eles querem tirar, bem focada, assim, não muito... E aqui na empresa, assim, a gente tem uma coisa muito legal, assim, que as reuniões não passam de 30 minutos, né? Acho que 30 minutos é muito ainda, né? Então, a gente faz diversas reuniões aí, e aí a gente consegue alinhar bem, e aí com uma ata de reunião, uma ata, né? Uma lista de presença formal, assim, eu acho que traz o colaborador, ele se sente mais importante e dá
e dar aquele foco especial no assunto que a gente, às vezes, no dia a dia, ali, conversando, no corredor, não consegue. Com certeza. Que conselho tu daria para quem está no início da graduação ou está tentando se encontrar aí na carreira? Eu acho que um dos pontos, assim, é que tu vai iniciar a graduação, tu não vai ter 100% de certeza que aquilo vai ser o que tu vai gostar, né? Eu acho que vale a pena uma insistência ali, né? Lógico que tu vai fazer uma graduação, uma coisa que tu entende que, que converse contigo, assim, com o teu perfil, mas tu não vai ter 100% de certeza, né? Então, por exemplo, eu tive algumas cadeiras que eu não me sentia muito legal, assim, que eu via que não ia me trazer mais para frente, mas eu fui lá, fui insistindo, e aí eu consegui ter contatos com professores legais que me deram bastante dicas, tive contato com cadeiras muito bacanas aí que até hoje eu levo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, tu vai iniciar, nunca vai ter 100% de chance. Trouxe alguma, eu tô lendo um livro do Bernardinho, ele é meio antigo, mas o meu gestor ele me trouxe numa última reunião, assim, na verdade ele fez uma palestra aqui para a empresa, focado na empresa, e eu participei da palestra e eles repassaram a palestra para nós do Bernardinho, assim, uma palestra meio rápida na época da pandemia ali, em torno de 40 minutos, assim, bem resumida, mas eu gostei muito dele, assim, e eu fui lá e comprei o livro. Então eu gostaria de indicar o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, para quem não leu. Eu trouxe algumas frases assim que eu achei muito interessante assim. Então a primeira delas, assim, bem no início do livro, ele fala o que Thomas Edison, né, comentou que para o sucesso, o primeiro 1% é inspiração e 1% é transpiração e 99% é inspiração. Ou ao contrário. Corta aí o arroz. Pode Tá, deixar que eu corto. 1% inspiração e 90%. Exatamente. Então, voltando. Então, um dos pontos importantes do livro que eu gostei, assim, é que ele falou do Thomas Edison, 1% inspiração e 90% transpiração. Então, tem que trabalhar muito ali, o pessoal que está começando agora tem que iniciar do começo mesmo, né? Para que eles busquem aí um crescimento. E não adianta, a administração ela não vai te dar um salário grande no início da carreira. Ela vai te dar um salário ali, tu vai iniciar como um assistente, né? Tu vai iniciar como de baixo e aí tu tem que buscar esse crescimento ao longo da tua carreira profissional, tá? Isso é Acho que para batata, qualquer né? área, né? Qualquer É, profissão, tem que correr atrás, ex- né? Se desenvolver. exatamente, né? E o outro ponto que eu gostei muito do livro, assim, é que tu precisa demitir teu ego todo dia, né? Então, pessoas com ego grande, assim, não conseguem ser bons gestores, né? Então, tu tem que ser humilde mesmo, tu tem que demitir teu ego todo dia. Quando tu errar, tu tem que dizer que, pô, pessoal, errei, vocês me desculpem. Quando tu acerta, quando tu tem uma convicção também, lógico, tu tem que buscar. Mas eu acho muito legal essa frase que eu vi no livro, assim, de tu ter que demitir teu ego todo dia, assim, né? Às vezes, quando tu vira gestor, quando tu vira chefe, tu meio que, agora eu sou o cara, né? E não é assim. Tu vai cair da cadeira, então vale a pena tu levar em consideração isso. E a última frase que eu trouxe, assim, eu também acho sensacional, assim, que eu li, é que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a cultura é uma coisa muito importante para a gente trabalhar dentro da organização, é uma coisa que eu não via muito bem e que hoje eu vejo assim como forma essencial de gestão, assim, de busca de resultado. E não adianta tu ter uma estratégia bem definida, bem coordenada, se a cultura ela não está bem definida, né? Então, essa frase eu acho sensacional e ela tá bem linkada no nosso dia a dia, assim, que a gente muitas vezes quer implementar alguma coisa, mas a cultura ela não deixa, porque nossas equipes não têm a cultura das equipes ela não está bem preparada, não está bem definida. Então, eu vejo isso como extremamente importante hoje nas organizações, a cultura. Acho que esse seria mais ou menos aí o que eu tinha para dizer. Uhum. Eu te perguntar se tem mais alguma coisa que tu gostaria de estar complementando que eu não te perguntei. Não, Sheila, eu acho que foi muito legal, assim, essa oportunidade, tá? Me queria agradecer, mais uma vez aí, poder ajudar alguém aí a conseguir ter um direcionamento na carreira, né? A gente, depois de algum tempo, assim, que a gente vê, assim,
não sou uma pessoa muito velha, assim, mas eu já tenho alguma coisa para dizer, né? Para eles, uma última coisa que eu gostaria de dizer, assim, né? Muitas pessoas vêm do mercado de trabalho, aí no mercado, para se consideram, como é que eu posso dizer, assim, consultores, alguma coisa do tipo. Eu digo qual que é o meu posicionamento sobre isso, né? Para escutar pessoas que já têm uma experiência de gestão, né? Tem muitos filósofos que dizem que são o que o certo e o errado de liderança, mas nunca lideraram uma equipe. Então procure a informação em quem realmente já tem uma experiência de liderança, para quem, por exemplo, já foi empreendedor, para quem já foi bem-sucedido numa empresa, sabe? Para pessoas assim que têm realmente o que dizer, assim, né? Talvez esses filósofos eles podem falar sobre a vida, sobre o amor, sobre várias coisas do dia a dia, mas não sobre gestão. Para mim, gestão tem que ter experiência e tem que ter uma vivência propriamente dita. Então, esse seria o último recado aí para o pessoal. Muito obrigado por estar disponibilizando aí teu tempo, para estar contando um pouquinho mais da tua história. Enfim, pela tua participação, tenho certeza que vai ajudar a galera que vai estar aqui ouvindo, que ainda está meio perdida, não sabe o que quer fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Sheila. Um abraço. Até mais. Até, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast. Tchau.